Veja bem, a versão que nós usamos até agora foi qual? A versão internacional e a versão Thompson e a versão revista e corrigida que usa dessa maneira. Então, de um deles, ou de um dos 4 ventos do céu, saiu um chifre pequeno e se tornou forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. Roma se encaixa perfeitamente em todas essas características dos sinais proféticos que foram dados para Daniel no capítulo 8. Bom, vamos agora ver uma outra interpretação. Algumas Bíblias que usam uma versão, uma tradução um pouco diferente, que não é fiel ao texto original. Vamos ver qual é. A Revista Atualizada e da editora Vozes também usa esse tipo de tradução. Veja bem como foi traduzido. O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Nós já sabemos quem representa a Grécia. O grande chifre representa Alexandre o Grande. Depois ele morreu e o seu império foi dividido para os 4 generais. E aí depois de um dos chifres. Olha como essas Bíblias traduzem. Eles usam a tradução o quê? Em vez de colocar de um deles, que seria de um dos 4 ventos do céu, como é que eles traduziram? De um dos chifres. Mas no original do grego não existe chifres. Nós vimos lá com vocês. Saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte, para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. Vamos ver qual é a implicação disso aqui. Vamos lá. Nós já vimos aqui, eu mostrei no hebraico para vocês, que não existe a palavra chifres, aonde se lê de um dos chifres. Então aqui está o texto, é de um que? Deles, e não de um dos chifres. Mas vamos ver aonde nós vamos parar, né? Ou seja, se nós seguimos esse raciocínio, é uma outra forma de interpretação que existe no meio cristão, por isso eu quero mostrar para vocês os 2 lados da moeda, para vocês dizerem no final qual que vocês acham que tem mais a ver com a história. Vocês vão dizer para a gente, né? Olha só, veja bem. Esse modelo de interpretação, ele diz o seguinte, o que ele faz? Eles acreditam que depois, então, da Grécia, em que o império de Alexandre foi dividido pelos 4 generais, Ptolomeu, Lisímaco, Cassandro e Seleuco, surgiu desses 4 generais o quê? Um chifre pequeno. E eles acreditam então que um dos generais da dinastia Seleucida foi o quem? Antíoco Epifânio. E eles acham então que esse chifre pequeno seja então quem? Antíoco Epifânio. Vamos aqui para a gente ver a dinastia Seleucida. Esse foi o primeiro general, um dos generais de Alexandre. Depois que ele caiu, foi dividido aos 4 generais. Então, primeiro foi Seleuco Nicator, eu tirei isso aqui da enciclopédia Barça. Quem quiser pode conferir na enciclopédia Barça. Seleuco Nicator, depois Antíoco I, Antíoco II, Seleuco II, Seleuco III, Antíoco III o Grande. Antíoco III o Grande foi o pai de Antíoco Epifânio. A história diz que no período de Antíoco o Grande foi o período em que a dinastia Seleucida teve no seu maior auge. Foi no tempo de Antíoco o Grande. Por isso que ele foi chamado o Grande, que foi no período que ele dominou, que ele foi o general, que a dinastia Seleucida teve o seu apogeu. E a partir daí foi caindo. E chegou então no Antíoco IV Epifânio. Então, alguns comentaristas, alguns estudiosos, acreditam que esse chifre pequeno seja então esse Antíoco o quê? Epifânio. Vamos então voltar ao texto original, o texto lá que nós já vimos. Então, de um dos chifres, ou seja, de um desses 4 generais, que seria Antíoco Epifânio, surgiu um chifre pequeno e se tornou forte, então, para o sul, para o oriente, para a terra o quê? Gloriosa. Vamos lá então. Se essa interpretação estiver correta, nós vamos observar na história, vamos averiguar agora na história, para que essa interpretação seja correta, Antíoco Epifânio, então, ele deve crescer para o sul, para onde? Para o oriente, para o quê? A terra gloriosa, correto? Até agora está dando para acompanhar? Está dando para entender? Nós estamos checando, nós estamos tirando a prova dos 9, para a gente ver qual a interpretação, o quê? Correta. Nós estamos colocando 2 formas de interpretação desse chifre pequeno.
que existe no meio religioso, no meio cristão. Nós vamos averiguar agora pela história qual é a interpretação correta. Nós já vimos a primeira, que bateu em todos os detalhes com qual império? Com Roma, não é isso? Vamos agora checar se Antíoco Epifânio preenche essas características aqui que nós vimos. Bom, vamos primeiro ver se Antíoco Epifânio cresceu para o quê? Para o sul, que representa o Egito. Enciclopédia Barça, volume 2, página 500. Em 175, subiu ao trono Sírio Antíoco Epifânio, filho de Antíoco III, o Grande, que eu já falei dele, que se envolveu quase de imediato numa guerra contra o Egito, da qual nunca saiu completamente vitorioso, sobretudo pelo apoio que os líderes religiosos, principalmente os escribas, davam aos egípcios. Então veja bem que esse primeiro texto diz que ele não saiu completamente vitorioso na sua guerra contra o Egito. Antiguidades Judaicas, Flávio Josefo, História dos Hebreus, foi um grande historiador judeu do passado. Então Antíoco Epifânio declarou-lhe guerra a quem? Ao Egito, e entrou no país com um poderoso exército. Foi diretamente a Pelusa, tomou Mênfis e marchou para Alexandria, a fim de se apoderar da cidade e o rei. Mas os romanos declararam que lhe fariam guerra se ele não se retirasse para o seu país. E assim ele foi obrigado a abandonar o Egito. Nesse período que Antíoco Epifânio dominava, o Império Romano já estava começando a crescer e ele ganhou uma guerra contra quem? Contra Antíoco o Grande, que foi o pai de Antíoco Epifânio. E a partir daí a dinastia Seleucida começou a entrar em decadência. Então veja bem que essa característica aqui de crescer para o sul, ela não bate com a história. Já vimos um detalhe. Vamos ver agora se Antíoco Epifânio cresceu para o Para o Oriente, que representa aqui no caso a Babilônia e a Pérsia. A região hoje do atual Iraque, não é isso? Vamos de novo para a enciclopédia. O mais destacado dos imperadores seleucidas foi quem? Antíoco III o Grande, que reinou de 223 a 187 e estendeu os limites do império de leste a oeste. Em sua expansão para a Anatólia, que hoje é a região da Turquia, entrou em conflito com Roma. Depois da derrota sofrida em Magnésia, frente aos romanos em 190, o Império Seleucida, pressionado em sua parte ocidental por Roma e na sua oriental pelo reino dos Partas, que é a região do Oriente, foi progressivamente se decompondo. Então, depois de Antíoco Grande, o Império Seleucida foi caindo em decadência. E quando chegou na época de Antíoco Epifânio, ele já estava em franca decadência. Antiguidades Judaicas, Flávio Josefo. Por esse tempo, o rei Antíoco Epifânio soube que havia numa cidade rica da Pérsia, de nome Limaida, um templo consagrado a Diana, cheio de dádivas, dentre as quais escudos e couraças presenteados por Alexandre o Grande. Resolveu apoderar-se dela e então cercou-a, mas foi enganado em suas esperanças, porque os habitantes da cidade demonstraram tanta coragem que não somente o obrigaram a levantar o cerco, como também o perseguiram. Mais uma vez aqui a gente viu na história que Antíoco Epifânio não preenche as características dos sinais proféticos, porque ele deveria crescer para o sul e deveria crescer para onde? Para o Oriente, não cresceu. E para a Judéia? Falta agora? A Judéia. Será que Antíoco Epifânio cresceu para a Judéia? Enciclopédia Barça de novo. Resolvido a castigar os judeus, Antíoco Epifânio avançou sobre Jerusalém, derrubou seus muros e saqueou o templo, levando os vasos sagrados para acabar com a religião judaica. Proibiu todas as formas de culto a Yahvé. Deu início às perseguições. O templo de Jerusalém foi profanado com a construção de um altar pagão sobre o altar dos holocaustos. Ora, nesse aspecto aqui, em parte, Antíoco Epifânio realmente
ele entrou em Jerusalém, ele destruiu alguns judeus, mas ele não destruiu o templo de Jerusalém. Ele apenas o quê? Profanou o templo de Jerusalém. A história diz que ele pegou um porco e colocou lá no templo, dentro do templo de Jerusalém, para profanar o templo de Jerusalém. Ou seja, não preenche essas características aqui que nós já vimos, que o chifre pequeno iria o quê? Fazer. Iria engrandecer até o príncipe do exército, iria deitar o lugar do santuário abaixo, ia destruir o templo de Jerusalém, e ele não fez. Então Antíoco Epifânio não fez. Não engrandeceu até o príncipe do exército. Por que ele não engrandeceu? Porque Antíoco Epifânio, ele viveu 175 anos antes de Jesus o quê? Nascer. Ele não tinha nem o quê? Nascido. Jesus nasceu 175 depois o quê? Dele, de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio apenas saqueou o templo, mas não destruiu o quê? Totalmente. A história não retrata Antíoco Epifânio como alguém que tenha deitado por terra a verdade, e nem tampouco o que o fez o quê? Prosperou. Muito pelo contrário, ele contribuiu mais ainda para a decadência do império o quê? Seleucida. E tenho agora um outro detalhe que é a prova dos 9, que o próprio Jesus vai dizer para nós. Teve um momento em que Jesus estava com os discípulos, e ele estava lá nos Montes das Oliveiras e viu o templo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, e a Bíblia diz que ele o quê? Chorou. Por que ele chorou? Porque ele anteviu, e ele sabia que no ano 70, a cidade de Jerusalém seria completamente o quê? Destruída, e o templo seria completamente destruído. E nesse momento ele fala assim com os discípulos, olha só o que ele diz: quando pois virdes, né? Quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta o quê? Daniel, no lugar santo, quem lê o quê? Entenda. Esse abominável da desolação aqui que ele se refere ao quê? Ao Império Romano. Ora, como é que seria Antíoco Epifânio se Jesus estava apontando para o futuro, se Antíoco Epifânio viveu 175 anos antes dele? Então veja bem que esse modelo de interpretação que existe no meio cristão, e muitas pessoas creem nele, não tem respaldo o quê? Na história, não bate com os sinais proféticos que nós vimos aqui, que foram colocados na profecia de Daniel. Bom, então eu pergunto agora para vocês, qual o modelo de interpretação que vocês acham que mais condiz com aquilo que a Bíblia fala? O primeiro ou o segundo? Primeiro. Alguém aqui, todos concordam que é o primeiro modelo? Sem dúvida nenhuma. Então, ali não existe a palavra chifres, é de um deles. De um dos 4 ventos do céu surgiria então o Império Romano, que iria destruir o Império Grego, iria dominar e dominou na época de Jesus.